Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar uma situação que está acontecendo aqui na vizinhança do Brasil, especialmente para quem está aqui mais ao sul. Mais especificamente, uma situação acontecendo no Uruguai. Veja o que diz esta matéria. Por que a aposta do Uruguai na China é importante para a América Latina? É uma matéria bem recente, outubro desse ano. Um futuro acordo de livre comércio poderia abalar o bloco comercial protecionista da América do Sul e a China deve se beneficiar. Então eles já começam a chamar o bloco aqui da América do Sul de protecionista, e aí você vê que eles têm uma tendência já desde o começo de colocar a situação como algo positivo. Então já tem assim uma visão prévia do que você vai encontrar nos comentários. Mas os comentários de quem escreve a matéria não são tão importantes quanto a gente observar os fatos apontados na matéria. Então, por exemplo, ele diz assim, sob um governo de coalizão do centro, liderado pelo presidente Luiz Lacalle Pou, poderia ou pode-se esperar que o Uruguai mantenha a China à distância. Então era isso o entendimento que se tinha, que o Luiz Lacalle Pou iria se manter equidistante da China. Porém, ele diz assim, uma reviravolta com amplas implicações para as relações econômicas entre a China e a América Latina está fazendo o oposto. O governo uruguaio está envidando esforços para chegar a um acordo de livre comércio com a China, que já é o principal comprador de suas exportações. Claro, o Uruguai é um grande produtor de carne vermelha, bovina, e a China está comprando bastante alimento do mundo inteiro, inclusive do Brasil, como nós bem sabemos e já muitas vezes falamos aqui. E já tenho avisado também muitas vezes que o estoque de grãos de nível mundial está baixíssimo. Tem grãos aí que não tem estoque para 30 dias mais. A maioria está no estoque muito baixo. Carne nem se fala, todo mundo está vendo aí o preço da carne inflacionado e carne de má qualidade chegando nos supermercados. Enfim, a situação não está fácil. Um acordo com o pequeno país pode ter enormes implicações para o resto da região. De fato, em 8 de setembro, o chefe da Casa Civil do Uruguai, Álvaro Delgado, declarou seu desejo de que o Uruguai se tornasse a porta de entrada da integração econômica entre a China e os países do Mercosul. Quais países? Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Então, o Uruguai tem ali um porto pequeno. Isso me lembra o Djibouti, na África, onde a China também tem lá um porto, que é uma espécie de porta de entrada para a África e também está ali no estreito, que leva ao Mediterrâneo europeu posteriormente. Um local muito estratégico de Djibouti, inclusive por conta de estar próximo ali à Península Arábica, então, enfim, mas o nosso tema não é esse. A pressão do Uruguai por um acordo recebeu algumas críticas da região, especialmente de seu parceiro do Mercosul, a Argentina. Mas se o Uruguai conseguiu resistir com sucesso às restrições impostas aos acordos comerciais bilaterais pelo Mercosul, isso poderá forçar uma tão desejada reversão das políticas comerciais protecionistas na região. Claro, a Argentina, não que ela não queira negociar com a China, mas primeiro ela destrói a própria economia e agora o Uruguai não quer se atrelar ao desastre econômico argentino. Ele prefere negociar diretamente sozinho, porque a situação econômica do Uruguai, claro que não é boa, é um país latino-americano, mas em comparação com a da Argentina está ótima. Tanto é que há muito tempo já se falava que essa perseguição ao capital dentro da Argentina faria com que o capital se evadisse para o Uruguai. E de fato isso aconteceu, tá, pessoal? Muita gente foi para lá, e não só para o Uruguai, o Brasil, e outros países. Mas o Uruguai ainda é mais culturalmente próximo à Argentina, inclusive por conta da colonização espanhola, de língua espanhola, tudo. Então é mais fácil o argentino mudar para o Uruguai do que para o Paraguai, e principalmente o argentino já conectado à produção da pecuária, do gado de corte, etc. Então as economias nacionais da região, incluindo a Argentina, se beneficiariam com a possibilidade de fechar seus negócios, seus próprios acordos comerciais. Claro, esses acordos provavelmente levariam a laços econômicos e políticos mais estreitos com a China, que tem seus próprios riscos geopolíticos, por exemplo, rebatidas dos Estados Unidos. Porque a gente está vendo, por exemplo, a China com problemas de fornecimento de energia,
Algumas fábricas, segundo se lê em algumas matérias, de fornecimento de insumos para a agricultura internacional e brasileira, inclusive, estão sendo afetadas pelo fornecimento de energia. Diz-se que estão até sendo desligadas temporariamente e que isso poderia então impactar a capacidade de plantio brasileira e, portanto, a capacidade de fornecimento de alimentos até no próprio Brasil, o que depois, futuramente, refletiria também na China. Então nós vimos aí autoridades brasileiras avisando que ano que vem nós podemos ter problemas de abastecimento aí no Brasil. Então o mundo está se desorganizando. Nós estamos já no segundo ano do grande reset, né, que começou então a ser anunciado no ano passado. Então, o Uruguai tem vantagens comparativas na agricultura, especialmente alimentos e matérias-primas. A nossa região aqui ela é muito rica em alimentos. Só que nós temos aí muitas cidades gigantescas, né, que já se afastaram muito da agricultura. Então, o acordo proposto não surgiu inteiramente do nada. Visitas de Estado de alto perfil e outros negócios nos últimos anos sinalizaram o fortalecimento dos laços entre o Uruguai e a China. Então, a China e o Uruguai têm se aproximado bastante. Eles chamam então o Mercosul de protecionista, dizem assim, a maré de protecionismo começou a mudar, pelo menos no Brasil. Isso se deve à influência do ministro, diz ele aqui, do Paulo Guedes, que enxerga a necessidade de maior abertura comercial no Brasil, que significa redução da TEC. O atual governo brasileiro é receptivo a uma proposta uruguaia que permita flexibilizar o processo de assinatura de acordos com terceiros mercados, dando opção de velocidades diferenciadas em acordos comuns do Mercosul. Então, o bloco do Mercosul já está abrindo exceções aí para que os países negociem diretamente de forma bilateral. Até porque as mudanças que estão acontecendo no mundo meio que estão obrigando a dar um passo atrás. Mas isso não quer dizer que futuramente não se dê 2 ou 3 à frente, então logo as coisas se redefinam, né, após um reset. Então diz assim, a China, por sua vez, está ansiosa por capitalizar qualquer abertura comercial na região. Lógico, eles têm muito produto para oferecer e demandam muito do que nós temos aqui na região, que é alimento. Não só alimento, as commodities de uma maneira geral. Né? O ferro, o aço, aí vocês têm visto que a China deu uma reduzida por conta até dessa questão da Evergrande, mas alimentos, né, o madeira, tanto China quanto Estados Unidos têm interesse. Nos últimos anos, o país tem seguido uma política agressiva de assinatura de acordos de livre comércio, relembrando a política de liberalização competitiva seguida pelos Estados Unidos durante o governo de George W. Bush, mas com ajustes para atender aos interesses chineses. O acesso preferencial ao enorme mercado chinês é concedido em troca de relações políticas mais estreitas. Então, aquilo que a China fez no passado com os próprios Estados Unidos e o que o próprio Estados Unidos fez está se repetindo agora, porém com outros países. O acordo China-Uruguai promete impulsionar não apenas o comércio, mas também o investimento à medida que melhorias no acesso ao mercado incentivam empreendimentos para expandir a produção e aproveitar novas oportunidades. E aí também, né, se discute a questão cultural. Como é que isso vai interferir culturalmente? Há essas variantes de ideologia política, né, de vertentes diferentes, uma mais liberal, ocidental, que gostaria de estar mais conectada com os Estados Unidos, outra conservadora que tem as suas raízes mais fincadas na região ibérica europeia, e aí não se conecta nem muito com China nem com os Estados Unidos. Outra vertente de poder ou de ideologia prefere aí a China, a Rússia. Enfim, todas as nações, o Brasil inclusive, estão na mesma situação. A situação não está boa em lugar nenhum do mundo. As pessoas aparentemente não estão entendendo ainda a gravidade da situação, a grande massa, claro, não estou falando de vocês, mas nós vamos continuar acompanhando e informando para que cada vez mais pessoas consigam entender, e não para provocar pânico, mas para que as pessoas tomem certas atitudes, como por exemplo, o que impede de uma pessoa criar um pouquinho mais de estoque, já que os governos não fazem estoques de alimentos, por que as pessoas aos pouquinhos não vão fazendo isso dentro das suas próprias casas?
nada impede que o alimento seja consumido depois e que todo mundo um dia olhe para trás e diga: ainda bem que foi uma previsão errada do Jason, seja lá de quem vocês mais estiverem ouvindo, ainda bem que nada daquilo que se dizia se concretizou, e aí vocês vão poder se alimentar dos seus estoques sem precisar fazer novas compras, né? Mas, né, enquanto é possível, acho que devagar, ao menos, se deve fazer alguma coisa. Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.